Aê! Ei, Olá, Scott! tudo bem? Tudo e você? Ótimo. Que maravilha! Vamos lá então, né? Tava aqui comentando já com o pessoal o quanto eu sou sua fã. Opa, É, você sabe, né? E eu é. faço questão, né, de ler. Eu ia ler antes de você entrar, mas achei que era melhor a gente conseguir fazer você entrar antes, né? Uhum, Eu vou ler rapidinho uma biografia tua, que eu tenho aqui do uhum. teu livro. Gente, esse livro aqui, Pensar, Sentir e Ver, é um livro que o Scott escreveu sobre fotografia, sobre percepção e processo na fotografia, que é fantástico. Eu indico, sempre que eu dou aula de fotoarte, eu sempre indico, um dos livros que eu indico para ler, porque é realmente, ele é um livro que ele é fácil de ler, ele explica muito bem todo esse processo e abre a cabeça, né? Scott é um ótimo cara, assim, para a gente conversar e abrir a cabeça, né? Enquanto ele fuma aí seu cachimbo, vou ler aqui a biografia dele, porque realmente, gente, vale a pena, né? Como ele disse, são 45 anos na Scott, de trabalho É, aí. infelizmente. Felizmente, felizmente, vamos lá, né? Então, Scott, né, McLeay é fotógrafo, artista de novas mídias, compositor e escritor canadense. Começou sua carreira em Vancouver, no Canadá, em meados dos anos 70 e passou 30 anos vivendo em Paris antes de se instalar no Brasil em 2010. Sua obra fotográfica tem sido exposta em galerias e museus ao redor do mundo e foi amplamente publicada na Europa e América do Norte. Um apaixonado defensor da importância da partilha de conhecimentos, fundou o departamento de fotografia no prestigiado American Center for Artists, em Paris, nos anos 80, tornando-se o diretor da seu avant-garde Center for Media Art and Photography. Além de seu trabalho fotográfico e atividades no campo da música eletrônica, ele trabalhou como consultor em projetos de desenvolvimento cultural que empregam novas tecnologias audiovisuais na França e na China a partir de meados dos anos 90. Desde a sua chegada ao Brasil, tem dividido seu tempo entre trabalho de pesquisa autoral na área de novas mídias e música contemporânea e sua paixão pelo desenvolvimento de novos métodos pedagógicos nas artes tecnológicas. Opa, Tá bom para vocês, né? eu fiz tudo isso? E muito mais, né? A gente sabe que tem muito mais aí, né, Scott? E eu tenho, né, nesse livro aqui, eu tenho aqui, ó, uma dedicatória que eu acho que é um texto, uma frase que me impulsiona bastante e que funciona aí para a vida inteira da gente, que é Never Stop Moving, né, Scott? Never stop moving. Sim, Never Stop Moving, eu acho que never. é um bom incentivo aí para a vida e para a arte, né? E, então eu queria saber como é que você está se movendo na Oh, arte, no teu processo criativo. eu acho que é fundamental de saber que a gente não tem muita importância. Olha, Ah, e a gente pode tentar de crescer, a gente pode tentar de explorar, de acumular mais bagagem e ser um pouco menos insignificante. Então, esse necessita a capacidade de se autoprovocar, porque mudanças, sabe, quando você tem, todo mundo tem bagagem, todo mundo tem experiências, educação, genética, tudo. Eles definem nós. Mas quando a gente quer avançar, explorar realmente, se a gente usa unicamente sua bagagem, você é limitada para o que você tem já. Então, você precisa de interferências externas, de estimulações externas, de acaso, de encontros, que faz que você sai da sua zona de conforto, mesmo se você não quer. E a sim. capacidade de autoprovocar esse processo é fundamental. Então, eu tento sempre de ser insatisfeito
comigo mesmo, e de provocar mudanças, de tomar riscos, de deixar interferências entrar na minha vida, às vezes que eu não quero, que faz que eu avance. Eu acho que eu avanço. Sim. A gente é tão insignificante, na verdade, para pensar que só o nosso conhecimento é suficiente, né? Eu acho que a gente tem que sempre buscar realmente. É uma viagem. Eu sempre falo que é uma viagem interna, primeiro, para você se conhecer um pouquinho e saber quem você é e até mesmo suas limitações, né? Para daí buscar mais coisas por aí, né? Não, é fundamental, é fundamental. Gente tem uma bagagem, às vezes com idade, com anos, essa bagagem é um pouco mais rico, ok, mas mais rico, mas bom, é sua bagagem. Se você quer explorar realmente coisas que você não conhece, áreas que são estrangeiras para você, você precisa de provocações. Uhum. E como é que você faz isso, Scott, no teu dia a dia? Você eu posso dar exemplos, pode ser mais fácil. Eu perdi minha esposa 3 anos e meio atrás e foi uma mudança da minha vida muito profunda, porque eu nunca pensei, ela teve 11 anos menos que eu nunca pensei que ela vai embora antes de mim. Então, eu passava 2, 3 meses um pouco perdido, que é bom também, muito bom. E eu tive um projeto de performance, que teve ela e uma outra mulher que a gente conhecia, de uma outra geração. E Eliana e ela teve uma ressemblança. Eliana pode ser a mãe dela, pode ser ela no futuro. Teve essa ambiguidade. 2 meses depois que a Eliana faleceu, eu comecei a pensar, Maclay, você vai dar louco, você precisa trabalhar. Então, o único ela era projeto... muito participativa na tua vida, né? Para quem não sabe, a Eliana era parceiraça, assim, do Scott no trabalho dele. Total. Então, eu tive esse projeto já preparado depois 6 meses, 8 meses. Eu disse, eu vou fazer. Então, eu telefonei a pessoa, Tássia, em questão, e eu disse, Tássia, eu vou reemplaçar a Eliana. Você tem problema com isso? Ela disse, não, ótimo, vai ser interessante. Então, eu entrei no mundo da performance art. Eu não sou a performance artist, mas hoje sim. Mas à época, 3 anos atrás, eu não fui. E eu tive muito medo, muito dúvidas, mas eu tive a vontade tão forte de realizar esse projeto, porque foi pela primeira vez que eu entro no mundo da transmídia ativamente, interatividade. Então, eu comecei. E foi uma das experiências mais profundas da minha vida. Hoje eu tenho um monte de projetos baseados sobre esse projeto, minha nova bagagem, que nunca, se 4 anos atrás eu pensei, o que você vai fazer pessoalmente? Nunca eu pensei isso. Nunca eu falei, você vai fazer performance art. Nunca. Um velho que não tem... Não dá. Mas foi ótimo. Dá. Você fez, é um projeto de transmídia, né, Scott? Sim, tem 3 etapas. Transmídia, por gente que não sabe o que é isso. Transmídia é da abordagem de um assunto, de perspectivas diferentes, em mídias diferentes, em formatos e plataformas diferentes. Então, meu projeto tem um livro interativo de fotos com links ou filmes dentro do livro. A segunda etapa é um site web interativo
que tem um outro processo. Por exemplo, o livro é cronológico. Esse projeto é sobre o desenvolvimento de uma relação entre duas pessoas de gerações diferentes. É cronológico no livro. No site web, como tem uma mulher e um homem, você entra para a perspectiva do homem ou para a perspectiva da mulher. Então, é o mesmo assunto, mas com uma perspectiva totalmente diferente. É a maneira de explorar para o público totalmente diferente. E a terceira etapa é a instalação, museu, etc. Sim, essa interação, né, do público que eu acho que é bem legal do Transmídia, porque você consegue fazer o caminho dentro da visita, né, dessa obra de arte, né, através da Transmídia, né? Por mim, eu sempre falo, no século XX, eu acho que a palavra-chave do século XX foi inovação. Que a gente fala arte, que a gente fala indústria, que a gente fala ciência e inovação. Eu acho que a palavra-chave desse século é interatividade. Eu acho que a gente já vê muito isso, né, na arte, de as pessoas, elas não têm mais tanta paciência de ser só o espectador e só observar, né? Então, quanto mais interação você tiver na arte, eu acho que atrai mais público. E a gente sabe que a arte, ela é um fator fundamental para fazer as pessoas pensarem, né? O que a gente está precisando também hoje em dia, né? Mas até lá, progressivamente, os últimos 40 anos do século XX, e esse século, a noção de interatividade pelo público cresceu. Por exemplo, quando post-Segunda Guerra Mundial, com os abstract expressionists, com Pollock, teve bastante pessoas que não entendem nada disso, não gostei nada dessa abstração. Eu sempre falei às pessoas, quando você na frente da obra, que não fala a você olha isso, você diz, o que é isso? Você deve perguntar o que falta em mim porque eu entro em diálogo com essa obra. O que falta em mim? O que falta em bagagem em mim? Porque eu posso conversar com essa obra. Porque até 15 anos atrás, arte foi um produto de consumação. Uma pessoa vai, ela olha a obra, ela consome de uma maneira ou de outra a obra, mas ela não interagir fisicamente com a obra. Hoje a gente tem a capacidade que o público entra como autor. Você dá uma certa quantidade de data organizado de uma certa maneira, de uma certa perspectiva, mas você dá uma opção a eles de modificar a história, de modificar a maneira como eles consomem a obra. Então, eles viram co-autor. Sim, eu acho fantástico. Eu lembro, assim, depoimento, né, quando eu comecei a ver arte contemporânea, por exemplo, e eu ficava bem com aquela expressão, meu Deus, o que é isso, né? Uhum. E realmente, quanto mais eu estudei a arte, mais eu passei a apreciar a arte contemporânea. Uhum. E acho que é bem nesse sentido que a gente está vivendo agora, né? De entender que a tecnologia também está ao favor da arte para fazer coisas novas, né? Coisas que... E a arte tem isso, né? De quebrar paradigmas e tentar ir além, de mostrar coisas de uma maneira diferente, né? Total. E fotografia foi atrás das outras artes. Fotografia, sim, durante muito tempo, foi unicamente uma representação das que a gente vê. Eu não quero ser duro, mas é uma pobreza. Vamos tentar enriquecer essa ideia de fotografia, né? Eu gosto muito da possibilidade da fotografia registrar coisas que a gente não vê,
Eu acho que é um pensamento, né, que vai contra, né? Dwayne Michaels, que por mim é um grande fotógrafo americano, sobretudo dos anos 70, 80, 90, ele falou em fim dos anos 70, eu acho, que nós não somos o que vemos. Agora, por que a gente insiste por fotografar isso? Gente são os que a gente pensa e os que a gente sente. A gente deve tentar de representar isso. Sim, né? Eu acho que e a gente vê muito, né? Que muito da fotografia caminhou para esse lado, né? Uhum. De tentar representar coisas de sensações diferentes e até aproveitar, né? Meu Deus, tanta tecnologia aí que está cada vez mais acessível, né? E poder transformar essas imagens. É claro que eu valorizo muito a fotografia clássica, né? Eu Uhum. gosto bastante, acho que ela tem o lugar dela, mas Sim. acho que essa fotografia nova ela tem que ser absorvida também, né? E acho que está Mas cada vez mais absorvida. Né? Mas eu faço fotografia analógica durante 15 anos, quase. Eu não tenho nada contra, eu acho fabuloso, mas eu nunca entendi por que eu acho que todo tipo de fotografia é bom para explorar, mas tem um certo grupo de pessoas tradicionais que diz que se você não faz com eles, não é fotografia. Eu concordo, não é fotografia. E essa é uma boa coisa. Em novas mídias. Uhum. Eu não gosto do termo fotografia, porque no mundo digital, você compra um aparelho foto hoje, você pode fazer áudio, você pode fazer vídeo, você pode fazer foto. É um ferramenta de novas mídias, não é uma câmera fotográfica. Mas Uhum. a gente Não é deve mais só sobre explorar isso. tudo isso. Sim, eu acho isso, e eu acho que é uma possibilidade incrível, né? Uhum, Que já tem, né? Já tem nome e tudo, arte digital, né? aham, Transmídia. E por uhum. falar em transmídia de novo, algumas pessoas perguntaram, não tem ainda como ver, né, esse teu trabalho em Scott, esse teu Como? trabalho novo. Esse teu trabalho novo de transmídia e fotografia ainda está em Bah, execução, né? o problema é que eu publico o livro 3 semanas antes da pandemia. Ah, Então, deve ser lançado o Festival de Tiradentes em março, fim de março, mas foi anulado. Então, foi tá. cancelado. Então, Aham. vai ser por o futuro. Mas eu trabalho sobre o site interativa, que eu espero bastante trabalho. Então, esse projeto tem 77 vídeos, 200 fotos e 40 entrevistas áudios. Não, é uma coisa gigante. Mas eu espero terminar o site em novembro, dezembro deste ano. Tá, Então vai daí ser um lançamento de 2 etapas ao mesmo tempo. sim. Você vai lançar o site antes do livro, provavelmente, É. nessa situação, né? Uhum. Uhum. Mas Um de... o Não, livro ele tem os QR Codes para você acessar também, né? o vídeo, sim. Oui, porque Sim. de vídeos, tudo foi feito em vídeo. Eu tenho a filosofia da vida. Como eu não sou croyant, eu não acredito em Deus. Eu sou ateu. Mas eu tenho uma visão de por que eu sou aqui com você, esse minuto, na história do mundo, e porque minha família, durante milenários, tomei decisões, teve interferências na vida de cada um, que faz que hoje Charlie e Scott são aqui, Sim. um na frente do outro, falando no Instagram. Então, acaso e interferência têm um papel importante. Então, eu faço uma situação entre duas pessoas onde acaso entra.
eu dou um exemplo. Uma pessoa na frente da outra, a 30 centímetros. Uma tira, para acaso, entre 20 possibilidades, sem saber que, tira uma ação. L'outra tira uma reação. A gente não fala que é a ação que é... E você tem obrigação de fazer essa ação e essa reação a outra pessoa. Com sinceridade, com você mesmo, não é teatro. E depois disso, outra pessoa pode agir, pode fazer o que ele ou ela sente. Então, eu não sabia, eu não tive a menor ideia se essa coisa será forte, fraca. Puta, foi uma coisa incrível, sem palavras. Foi uma experiência e normalmente eu tive a impressão de fazer isso 1 ou 2 vezes. E, ok, a gente faz isso 6 meses. Foi tão intenso, tão forte, tão voyage de descoberta, um do outro e do nosso mesmo, que foi incrível. Sempre vocês dois, Scott, sempre com aquela, como é que é o nome dela que participou também? Tássia, né? Sempre vocês dois, né? Em várias etapas, né? E com certeza eu acho que vai mudando, né, a relação entre vocês, né? Sim, mas mudei o relacionamento unicamente dentro desse ambiente que eu criei em estúdio. Sim. Quando a gente sai do estúdio, a gente foi o mesmo que antes. Normal. É uma experiência engraçada. Forte. Muito forte. Lauro está aqui também elogiando o teu trabalho, Scott. O Lauro também foi um pupilo, né? Mas Lauro é um grande artista. Ela tem um trabalho fabuloso. Eu gosto bastante também. Lauro é muito legal. Obrigada aí pela presença também, Lauro. Né? E Scott, o que você pensa também, né, dentro dessa ideia, mas não tanto, de como que está a fisicalidade, né, das obras de arte hoje, né? Porque até claro, a pandemia mudou muita coisa, né? Mas mostras virtuais, né? Você acha? Eu tenho a impressão que vão permanecer, né? Muita mostra virtual, eu acho que pode ser uma possibilidade, né? Eu acho também, mas eu acho muito triste. Tem mídia, como vídeo, por exemplo, que a única coisa que muda é a escala, o tamanho da tela, mas é a mesma coisa. Sim. Em obra física, em foto, em pintura, não é a mesma coisa na tela. Então, eu acho triste. Eu acho que a gente deve apoiar galerias que tentam de existir, porque é mais a mais difícil financeiramente, é muito duro. Mas eu acho que é muito importante porque tem a noção de escala da obra, tem a noção de textura, tem a noção de profundidade de cores, tem tantas coisas que fazem parte da obra mesmo, da essência da obra, que eu acho que a gente... Que existem coisas online, eu sou por, eu acho ótimo. Mas que existe só isso, eu acho pobre. Sim, acho que é legal ter os dois, né? Eu adoro visitar fisicamente, né, uma exposição. Eu ainda acho que a gente entra, né, mais na ideia do artista, assim, quando a gente está presente, né, no espaço que ele compôs, porque não é só... Pensando aqui em fotografia, né, como o nosso espaço é mais sobre fotografia, não é só a fotografia bidimensional, porque tem às vezes, suportes diferentes, né, que vão transformar um pouco o conceito até da imagem, ou complementar, né, de acordo com o formato que é disposto, né. Você fala muito, uma coisa que eu adoro também, que você fala, que é o universo, né, que o artista cria um universo, né. Então, a exposição é um universo, é como se você entrasse mesmo nesse universo. Se a exposição não conseguia
a transformar uma galeria ou um museu em um universo coerente, ela não é uma exposição, é uma loja. Não é a mesma coisa. Eu sempre falei que qualquer processo criativo, você tem a concepção, você tem a realização e você tem a apresentação. E, infelizmente, no mundo digital, a apresentação não faz parte, porque todo mundo tem milhões de arquivos dentro do computador, gente olha um para um. Essa noção de apresentação não é uma apresentação, porque a apresentação verdadeira faz parte do conteúdo da obra. Ela não é uma etapa separada. É a maneira dont o público consome e tem interação com sua obra. Então, ela faz parte do conteúdo. Então, online, esse conceito é difícil, à exceção de obras interativas de transmídia, onde, mais uma vez, o público tem um papel. Sim. Eu acho que a transmídia é uma forma bem interessante de levar esse universo até o público de uma maneira digital, né? Sim, mas tem tantas poucas instituições importantes no mundo que favorizam essa maneira. Tem a National Film Board of Canada, NFB, tem MIT, a Universidade de MIT, que tem todo um setor dedicado a isso. Mas tem pouquíssimos lugares no mundo que dedicam bastante energia, tempo e recursos ao desenvolvimento dessa forma de expressão. É uma pena. E mais uma pena é que a indústria comercial usa mais transmídia que artistas. Sim, e eu acho que até o marketing usa muito isso, né? Quando a gente vê a divulgação de filme, tudo isso usa muito transmídia, né? Mas um estúdio como Disney hoje, eles não tomam decisão de fazer um filme, eles tomam decisão de criar um universo. E eles falam quantos filmes vai ser nesse universo. Quantos jogos, quantos, etc, etc. Eles são dentro depois de 20 anos. E artistas que devem ser na frente são atrás. Sim, boa isso. E a gente não ouve falar muito disso, mas não é uma coisa nova, né? A transmídia acho que o primeiro livro, né? Foi de 2006, né? 2006, 2007. Não. Cultura de convergência, né? E a National Film Board em Canadá comecei a difusar obras em 2010. E acho que para a gente, assim, no geral, é um assunto novo, né? Porque ele não foi tão difundido, talvez até pelas dificuldades de acesso a plataformas, né? Não, eu sou mais duro que você. Eu sou mais duro que você, porque você é muito gentil. Eu não sou. Então, eu acho que para o conservatismo do universo fotográfico, eu fiz uma vez uma palestra em uma universidade que eu não vou nomear, e ao fim da minha palestra, algum da audience perguntei, mas você fala durante 2 horas de fotografia e você nunca pronunciou a palavra fotojornalismo uma vez. Tem uma razão? E eu respondi, sim, tem uma razão. Porque ela não existe mais. E eu disse, eu sei, você é professor de fotojornalismo. Ele disse, sim. Eu disse, mas eu acho que vocês devem ter vergonha. E ele disse, como? Mas eu gosto de provocar. Como? Você pode falar uma coisa? Eu disse, porque gente aqui paga por estudar, e eles pagam por estudar uma coisa que não tem isso. Que não existe mais. Ninguém, quase ninguém, cotidianos,
revistas não tem trabalho mais. Eu digo, quantos cursos de fotojornalismo? Tem 4. Eu digo, e quantos cursos de transmídia você tem? Não tem. Eu digo, por mim, universidades são na frente, são no futuro, não são atrás. Sim. Mas ele nunca me convidou de novo. Não. A gente vai se adaptando, né, às mudanças, e as mudanças estão acontecendo, né? Até o curso do Centro Europeu, a gente sempre está modificando, né? A gente não tem transmídia ainda, Scott, quem sabe? Mas a gente vai alterando sempre também o programa de acordo com o andamento, e infelizmente fotojornalismo foi uma matéria que acabou caindo ali no nosso... Mas fotojornalismo dentro da transmídia tem uma vida fabulosa. Tem uma obra de 2011 ou 2012 que se chama Out My Window, do National Film Board. E foi um projeto que eles querem fazer documentários, filmes, sobre 5 ou 6 ou 7 cidades grandes, megapoles do mundo, São Paulo, Londres, Mumbai, e estudar a vida. E eles fazem um budget. Esse budget foi, de memória, uma coisa do tipo 3 ou 4 milhões de dólares por tudo, viagens, montagens. Né? E eles falam... E a televisão canadense vai mostrar uma vez, a BBC vai comprar, vai mostrar uma vez, Public Television vai comprar, mostrar uma vez. E algum teve a coragem de dizer, e se a gente faz um projeto transmídia? E a gente coloca isso online, em um site interativo, a gente pode explorar. Como a gente pode fazer isso? Alors, eles entenderam que todas as cidades do mundo têm em comum. Eles têm high-rise apartments, onde milhares de gente mora. Então, eles pegam um apartamento em São Paulo, um apartamento em Londres, em Mumbai, eu acho que tem 20 cidades. E se chama Out My Window. E você explora dentro do apartamento e fora para a janela. E tudo é interativo com vídeos sobre isso que você vê, tudo. E 80% desse site é fotografia. E fotografia em filme. It's the National Film Board of Canada. Mas 80% é fotografia. Tem um futuro para o fotojornalismo. Tem. Mas não é a revista mensual e não é o cotidiano, é no mundo da transmídia. Porque a gente tem que entender que tanto, não só as mídias, né, a tecnologia está evoluindo, as mídias estão mudando, mas o público está mudando. Né? Eu tô chazinho. Eu também. Eu sei, chazinho. Há 30 anos em Paris. Então. Não, eu só não estou tomando vinhozinho porque eu não tinha um vinhozinho bom em casa. Agora eu peguei um chazinho. Mas, então, eu não tenho nada contra o fotojornalismo. Ao contrário, eu adoro essas coisas do National Film Board, da MIT, de tudo isso, que é fotojornalismo puro, mas é fotojornalismo com uma narrativa não linear e em outra maneira conceptualmente. Então, é um outro jeito de contar a história, né? É em outro mundo, é em outro universo. Como eu falo sempre, sabe, você sabe que eu não sou muito sensível a toda essa noção de momentos decisivos, momentos. Eu acho que é uma besteira total. E eu acho que a gente deve se focalizar sobre a criação de situações. Por quê? Porque a situação é dinâmica, ela tem evolução. Então, quando eu começo uma série de fotos, eu faço a concepção de uma situação, e dentro de que coisas pode evoluir.
coisas que eu controlo e coisas que eu não controlo. Uhum. Essa noção de momento, fotografia é um momento, Isso é bem eu legal. acho estupidez total. Eu acho que teve seu momento, né? O momento decisivo teve seu momento, né? Eu acho que foi importante, eu admiro o trabalho do Cartier-Bresson, mas realmente eu acho que hoje em dia já não é mais isso, né? Não é mais só isso. A fotografia evolui, todo mundo muda, né? Por Yeah. que que a fotografia tem que ficar sempre no mesmo pensamento, no mesmo paradigma, né? Se gente quer fazer... Eu não, vai falar besteira. Eu não entendo. Precisa ser honesto, eu não entendo porque algum vai na rua e fazer fotos que a gente já viu 10.000 vezes. Porque, Charlie, você não é Scott, Scott não é Charlie. Você tem a bagagem que eu não tenho. Eu tenho a bagagem que você não tem. E a única coisa que a gente pode contribuir é a essência de nós mesmo. E se a gente não são pronto a explorar essa essência que a gente tem, por mim, a gente não tem nada a falar de interessante. Que até muda. Mas você sabe, você me conhece. Sim, né? Mas eu acho, uma coisa até que eu gosto muito, que é esse teu pensamento, porque você envolve não só a fotografia, a arte, mas a vida, né? Que é para o mundo, né? Porque se você não tem algo interessante, se você não tem como ir para frente, continuar se movendo, né? A gente tem que continuar indo para frente, né? Uma vez teve um jovem de Floripa que vem em casa que quer um pouco de conselho, eu quero ser artista, Scott, quero... Como você pode... Que conselho você pode dar a mim? É fácil. Vende seu aparelho, volta à casa de sua mãe, trabalha 1 a 2 anos duro, economiza todo o dinheiro que você tem e pega um bilhete de avião, ida, não ida e volta, ida por Xangai. E ele fala, mas eu não gosto de China, eu não tenho interesse. Eu digo, por isso. Você vai a Xangai e você volta em casa 1 a 2 anos depois, só. Ele diz, mas por que você fala isso? Assim, tem nada a ver com minha pergunta. Eu digo, tem tudo a ver. Porque o problema que você tem hoje, você não tem nada a falar de interessante. Você não tem bagagem. Você não tem perspectiva diferente. Você tem uma pequena perspectiva de um pequeno lugar. Por favor. Nossa, mas é um conselho, eu acho fundamental, é um conselho incrível. Não precisa ir para Xangai, né? De repente para outro lugar, mas Sim, mas é um exemplo. É uma coisa real, assim, porque se você realmente vive ali no teu mundinho, cercado e fechado no teu mundinho, sem explorar outros lugares e outras sensações, porque realmente você pegar a tua mochilinha, ir para um país desconhecido sozinho, você vai enfrentar, Sim. você vai ter um crescimento cultural e mental absurdo, né? Porque que você faz fotografia, que você faz pintura, que você faz qualquer coisa, você precisa de bagagem que alimenta sua alma, que alimenta sua perspectiva. E você precisa confrontar situações, mais uma vez, situações difíceis. Uhum. Bastante gente fala, mas Scott é fácil para você, porque você é corajoso, você não tem medo. Eu digo, para. Que corajoso, só gente corajosa tem muito medo. Porque se você não tem medo, você não precisa de coragem. Os dois vão juntos. Sim. Eu tenho muito medo, mas eu tento de vai. Sabe? Porque eu sei que pode ser que eu aprenda coisas que valem a pena. Uhum. E é só fazer plano, né? Medo é alimento. Medo é bom, é como dúvida, como ambiguidade.
essa obsessão à fotografia para coisas nítidas, claro, ufa, eu tenho coisas que crescem na pele quando eu penso. E é para a vida isso, né? A gente não pode ter certeza de nada. Quanto mais certeza a gente tem, menos a gente sabe, né? A mais certeza que a gente tem, menos gente tem a falar. Né? Porque você para de explorar, né? A partir do momento que você acha que você atingiu a verdade e a certeza total, você não faz mais nada, né? Você paralisa, né? Total. Então, realmente, a dúvida e o medo são combustíveis para a arte, olha aí. Não, mas precisa ter medo, precisa ter incerteza. Eu falo, a importância de ser perdido. É muito importante. Porque quando você é perdido, você é um pouco nua. Você precisa sair da sua tripas coisas por confrontar essa dificuldade. E lá você sente um pouquinho sua identidade verdadeira. A gente vê muito também na música, né, Scott? A gente vê as grandes músicas foram feitas em períodos bem difíceis, né? Dos músicos, né? Emocionais, assim. Então, quando você está bem e feliz, mas, né, você não tem ali o combustível, né, para criar e para sair do lugar, né? Porque tá bom. Eu sempre falei aos jovens, sabe, no mundo tem dois grupos. Gente que sabe que eles são perdidos e gente que pensa que eles não são perdidos. Eles são, mas eles pensam que eles não são. O gente que pensa que eles não são, normalmente eles têm uma afiliação muito profunda, e nada contra, com um partido político, uma religião, uma guia que dá uma confiança. Bom, esse outro grupo que sabe que eles são perdidos, tem dois grupos dentro. O grupo que pensa que é possível de sair desse estado, e o outro grupo, que sabe que ele é inútil, porque você vai ser perdido toda a sua vida. Então, que é a lição? A lição é fácil. Se você sabe que você é perdido, e que você sabe que esse é um estado normal, você deve dedicar sua energia não a tentar de sair, ao contrário, de aprender a gerência desse estado. E se você pode aprender a gerência desse estado, você vai muito longe na exploração. Olha, isso aí, eu vou passar a noite pensando sobre isso, inclusive, né? Porque realmente são conversas com o Scott me fazem ficar uns dias pensando depois sobre isso. Eu gosto dessa que é motivacional para mim, pelo menos. Eu acho que para alguns pode ser desmotivacional. Pode ser. Eu entendo isso. Mas eu quero provocar gente a sair tudo deles, realmente tudo que eles têm dentro. Sim. Porque essa é a contribuição. É uma forma também de imortalidade, por mim. Porque como eu não acredito que tenho vida depois, se eu conseguir inspirar algum de sair o máximo dele mesmo, para um pouco de mim vive. Fica ali, né? Cada vez eu falo aos artistas, você deve compartilhar tudo que você conhece, toda a sua bagagem. Você não deve guardar nada para você. E quando você faz isso, você deve perguntar ou pedir aos jovens que quando eles têm 50 anos ou mais, eles fazem igual. Eles compartilham tudo. Tudo. E cada geração vai compartilhar mais. Eu quero que eu faço bastante mentoring. Eu quero que essa gente são mais forte que eu. Eu quero que eles
ir bem mais longe que eu podia imaginar. E que eles compartilhem tudo isso com uma outra geração depois. Mas é o princípio básico do bom professor, né, Scott? Não sei, mas eu já li alguma coisa sobre isso, que o bom professor é aquele que o aluno vai superar o professor, né? A ideia é essa. Eu acho que é essencial. Eu quero que eles Evolução, ir bem né? mais Sempre longe. na evolução, né? É isso aí. Bem mais Hoje longe. de manhã eu estava dando aula online, né? E falei até para os alunos sobre leitura de portfólio. E sobre o fato de, às vezes, você faz uma leitura de portfólio e a pessoa diz, nossa, que lindo o teu trabalho. E a gente fica bem feliz com isso, né? Mas, na verdade, a gente não aprende nada com isso, né? A gente aprende quando o cara fala, nossa, mas seu trabalho podia ser melhor, ele podia ser assim, assim, né? Segue por aí uma crítica você é tão educada. construtiva. Pode ser melhor. Eu falo quando é uma merda, essa é uma merda. É uma merda. Mas não é? Eu acho que a gente cresce quando alguém realmente fala a verdade e fala, mas de uma maneira assim, cara, olha, leia isso agora, estude isso, faça isso agora e depois você volta e fala comigo de novo, né? Aí a pessoa vai, né, evoluir, porque se você olhar e dar tapinha nas costas da pessoa, a pessoa vai ficar ali, porque cria uma zona de conforto, né? É gostoso pro ego, mas pro artista lá no fundo não é. Mas zona de conforto é inimigo número 1. Sim, isso aí. De longe. Inimigo número 1. E a gente tem uma tendência a deixar um pezinho na zona de conforto porque tá gostoso, né? Mas sabe, leituras de portfólio é um assunto que me interessa, porque eu acho que é um pouco com a noção do retrato, sabe? Quando eu comecei a foto, eu escutei que quando você faz um retrato, sobretudo um retrato editorial, você vai pegar a alma do sujeito, você vai... Oh, que merda! Você veja uma pessoa 5 minutos e você tem a pretensão de pensar que você conhece a alma da pessoa? Por favor! Deve ser pessoas bem simples. Hein? Então, é a mesma coisa. Não, é a mesma coisa. Leitura de portfólio é delicado, porque você veja 8, 10, 20 fotos de algum durante 15 minutos, 20 minutos. O que é que você pode falar de inteligente? Nada. Nada. Você não tem ideia se essas fotos são acasos, são o melhor de 10 anos de trabalho, porque você não pode falar nada. Você precisa ver um trabalho sobre 5 anos de algum. Veja como tem evolução, não tem evolução conceptual, e não somente de conteúdo, porque conteúdo, essa obsessão com conteúdo em fotografia é péssima. É o processo que conta, é o processo que define o conteúdo. A gente não fala... Né, não é um conjunto, né? Mas o resultado é um produto derivado do conceito, do processo. E com beleza. Eu não sou um grande fã de beleza, mas quando ele é o produto derivado de um processo, tudo bem. Quando ele é o objetivo mesmo, não dá. Sim. Assim é a estética da fotografia também. Às vezes uma foto bonita não toca, né? Que horror. Foto bonita. Não é? Foto bonita é calendário, né? Uma foto bonita, perfeitamente técnica, na técnica, mas não tem emoção, né? Não te passa nada, né? Quando a gente fala em imagem minha, é muito bonito, eu não respondo. Eu acho que é pior que fala nada. Então,
Mas eu acho bonito o teu trabalho, Scott. Calha a boca. Super bonito. Aham. Mas né? Você fala também de uma coisa, até está no teu livro aqui, nesse livro, Hum? capítulo 12 do teu livro, que Uhum. é compromisso, coerência e credibilidade. Aham. É um posicionamento, eu acho, do artista em relação ao próprio trabalho, né? Eu tenho um relacionamento com a noção de conteúdo, mais uma vez. Eu acho que você pode ter ideias do mais louco, do mais irreal, do mais fora do cotidiano. Mas se você tem uma maneira conceptual e seu processo é coerente, com integridade, ele vai ser credível. E essa credibilidade vem do processo, não vem do conteúdo. Ele vem da integridade do processo. E porque essa integridade dá um resultado concreto, precisa de coerência nesse processo. Uhum. E então, esse sentido, que por mim, a coerência é muito importante, não no sentido estética. Uhum. É Num sentido mais totalmente. global, né? De Yeah. abranger todas as fases do trabalho, né? Eu lembro de exposições, eu entro e se você olha uma foto independente das outras, você diz, mas o que é isso? Esse não existe, esse fantasma. Mas quando você entra no universo que tem uma coerência, e você sente que você é dentro da cabeça de algum, pode ser muito irreal, mas tem credibilidade. Você é dentro desse universo. Você vive um momento dentro desse universo. E esse tipo de coerência, por mim, é essencial. E necessita também, porque bastante vezes a gente diz, mas você nunca fala técnico. Não, eu falo pouco. Porque eu acho que uma fotografia é suficientemente fácil que mesmo um macaco pode aprender. Mas, precisa ser forte, muito forte. Eu acho que eu sou muito exigente tecnicamente. Eu acho que todo mundo deve ser ultra forte. Mas essa técnica é sempre ao serviço de uma ideia. Ela não é o chefe. A técnica é a mesma, né, Scott, para todo mundo. Eu acho que a técnica é só uma opção para você resolver teu problema. Sim, Quando a sim. gente tem uma ideia, a gente tem um problema. Como é que eu vou resolver esse problema? Ah, com a técnica tal eu consigo fazer isso. Mas Mas eu não, vejo, a eu vejo essência do trabalho pouco. não é técnica, né? Eu vejo poucas exposições de grande qualidade técnica. Sim. A maioria são mediocre a bom. Aham. Mas excelente, tem poucos. E faz falta, né? Por mim, sim. Porque é o Porque é um mínimo. conjunto, né? É o mínimo. É necessário mínimo. E quando não tem o mínimo, putz, é difícil, né?